Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Hoje, irmãos, a aula é bem dinâmica, porque nós vamos tocar em vários assuntos que talvez seja bem particular dos irmãos. Quando eu digo particular, não estou dizendo aqui para você contar a vida do outro ou a vida de quem. Estou falando no sentido de você ser mexido. Na semana passada nós falamos sobre a paternidade espiritual, né? Eu espero que a maioria dos irmãos tenham entendido, porque é um assunto profundo, um assunto delicado, né? Da restauração do sacerdócio. E hoje nós vamos falar, só dá um toquinho no meu, que eu acho que ele está dando um microfone. Hoje nós vamos falar sobre limpando a sua casa espiritual. Isso é uma mensagem minha, que eu tenho, que eu já preguei algumas vezes, só que eu abri ela, né? Uma mensagem de meia hora, você precisa ser sucinto. Essa mensagem eu expandi ela, tópico por tópico. Então, qualquer dúvida, pode levantar a mão, levanta a sua mão aí, ou se quiser fazer uma colocação, eu só peço o seguinte: se for fazer uma colocação, fale alto para todo mundo ouvir, tá bom? Porque senão fala baixo aqui, não ouve lá e vice-versa, amém? Então, o primeiro versículo que eu quero falar com os irmãos, passa aí, meu Andrew, a próxima. É um versículo muito conhecido. Nós falamos sobre ele na semana passada, quando eu disse que a mulher samaritana, né, vamos ler ele, né? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, ó. Verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes, quem? Os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Você pode pegar um versículo e ele abrir de uma forma gigante para você entender, para você trazer uma revelação para a sua vida. A própria palavra diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Então você vai ver, nós usando como exemplo esse versículo, quando Jesus vai, né, falando da aula passada, quando Jesus vai e restaura a paternidade daquela mulher que não tinha referência de homem, não tinha referência de homem, de Deus na vida dela. Então Jesus restaura, onde Jesus fala de evangelismo, Jesus fala de paternidade, de sacerdócio e de tudo mais que nós aprendemos na semana passada. Agora, por que nós estamos estudando o mesmo versículo num tema diferente? Olha só como a gente pode entender que a palavra, ela circunda por vários lados. Quando nós lemos que a hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e quando a gente associa isso, que nós como casa espiritual, você e eu somos casa espiritual, e quando nós falamos de casa espiritual, nós estamos falando da nossa vida, nós estamos falando de tudo aquilo que nós somos e temos. Então, quando você entende isso, e você se depara com esse versículo, nós precisamos entender duas verdades aqui. Duas verdades aqui está embutida por trás desse versículo. Passa o próximo slide para mim. Quais são essas duas verdades? São dois tipos de adoração e dois tipos de visão. Qual é a primeira visão que nós vemos? Jesus está falando o quê? A primeira visão, que existem aqueles, que é esse que o Pai procura, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, a Bíblia está dizendo lá. Ou, se existe aqueles, e é esse que o Pai procura, que adorem Ele em espírito e em verdade, é porque essa é a primeira visão, é a primeira tipo de adoração que você pode prestar ao Pai. Por exemplo, você vem à casa de Deus, e o teu espírito, nós vamos falar hoje sobre alma, corpo e espírito, está tudo embutido a isso. Tá? Então, o teu espírito, ele vem, e eu quero crer nisso, e eu quero que a maioria da igreja é assim, amém, irmão? Que o teu espírito adora o Pai em espírito e em verdade. Você vem aqui de todo o coração, você vem aqui não apenas atrás de uma pessoa, você não vem atrás de um pregador, você não vem atrás de algo, aliás, você não vem atrás de alguém, mas você vem atrás de algo, que esse algo é a sua necessidade espiritual. Você concorda? Amém? Então, esse algo, essa necessidade espiritual, é quando você adora em espírito e em verdade. É quando você se manifesta o teu espírito em adoração a Deus. Essa é o primeiro tipo de adoração que você vê.
É o primeiro tipo a primeira visão. Nós temos duas visões e duas adorações. Então, nós vemos aqui que há dois tipos de visões e dois tipos de adoração. Uma em espírito e em verdade, e a outra na carne e na mentira. Ou seja, quando Jesus diz para a mulher samaritana, é preciso que você adore em espírito e em verdade, ele está dizendo assim, é porque existe aqueles, como os fariseus, como os hipócritas, como os religiosos, que adoram na carne e na mentira. Lembra quando, quando Jesus diz assim, a Bíblia diz assim, que aquele fariseu chegou lá no meio de todo mundo e chegou no meio da praça, né? Deu a sua oferta e começou a fazer oração. Porque eu sou isso, porque eu faço isso. E aí chegou aquela mulher que deu uma moedinha só e nem tinha força. E aí Jesus olha e fala, mais vale ela do que ele. Ele está dizendo exatamente isso, mais vale a mulher que fez a sua adoração. Lembra que nós estudamos onde chegou as primícias? Aonde começou as primícias? Começou lá com Abel, que pegou aquilo que era primeiro, aquilo que era melhor e separou a Deus. Então, a mulher que deu a moedinha, mais vale do que o homem que quis se aparecer dizendo que era alguma coisa. Então, vocês precisam ter isso na sua mente. Existem dois tipos de adoração. Uma em espírito e em verdade, e a outra na carne ou na mentira. Por exemplo, quando nós viemos para a casa de Deus e chegamos aqui, você pode estar destruído, cansado, abatido, e você não dá o seu melhor, você está adorando, muitas vezes, só na carne. Sabe quando você começa a orar e começa aquele peso? Sabe quando você começa a orar e você não consegue entrar na dimensão do Espírito? Ainda é o momento na adoração na carne. Se você você não consegue transpor essa barreira. E é quando você rompe, tem 3 níveis de adoração. Primeiro, adoração na carne. Primeira oração, você começa orando na carne. Não começa? Porque é a sua boca que está falando. Depois você entra na dimensão da alma, aonde você começa a sentir muitas coisas. E depois você entra na dimensão do espírito, aonde você não fala nada. Você só consegue entender o que o Pai está falando. Essas dimensões que nós precisamos entender, que começa tudo aqui. Às vezes você fica 90 minutos, 1h30 orando na carne. E aí você cansa. Aí você fala, não quero mais orar. Quando em determinados momentos, quando o seu espírito está pronto, e agora você não está mais fazendo por obrigação, você está fazendo por uma convicção, em 5 minutos você pula da carne para a convicção do espírito. E aí você começa a ter visão, revelação e saber o que o Pai quer. Está entendendo, irmãos? É essa diferença que nós precisamos ter. Como é a minha adoração? Como é a minha oração? Como é a minha posição dentro da igreja? Como é que eu me porto fugiu a palavra, como eu me posiciono quando eu estou fazendo algo ao Senhor? Tudo, não só dentro da igreja, tudo. Como eu me posiciono em espírito e em verdade, que é um tipo de adoração, ou em carne na mentira? Ah, pastor, mas eu não sou mentiroso diante de Deus. Ok, aleluia, mas existem aqueles que são, existem aqueles que adoram uma mentira, que fazem uma mentira, fazem a religiosidade virar maior do que a graça de Deus. E então você acaba fazendo automático. Sabe quando você faz a coisa automática? Sabe? É exatamente isso que você precisa entender para eu prosseguir. Está entendido tudo aqui? Espírito em verdade, carne e mentira. Passa para o próximo. Aí nós entendemos, dá uma viradinha aqui que eu acho que fica melhor para os irmãos. Nós entendemos o seguinte: se há 2 tipos de adoração, há 2 tipos de condição que essa adoração leva. E aí nós vemos, e nós vamos tratar um assunto que acontece muito nas igrejas avivadas, que são o quê? Você vê pessoas que chegam destruídas na igreja. Que chegam, e esse é o objetivo, a igreja é um hospital, a igreja é para receber pessoas que precisam ser transformadas. Eu não estou reclamando disso, eu não estou falando o contrário, eu estou falando o seguinte: você chegou, você foi restaurado, você mudou a sua mente, você foi transformado por Deus, e aí acontece o quê? Acontece de agora você encarar uma realidade, encarar a sua vida, encarar as guerras, encarar as provas, encarar aqueles que amam, encarar aqueles que não te amam, encarar aqueles que te amam demais e viram loucos por você,
que chegam até te idolatrar, ou encarar aqueles que te amam de menos, muito de menos, para não falar que te odeiam, não é? Nessa hora, você vê quem são as pessoas. E é nessa hora, dentro da igreja, vamos agora tratar um assunto na questão das igrejas avivadas, da igreja que tem um mover do Espírito Santo. Duas coisas que eu coloquei aqui. Receber visitação do Espírito Santo, esse sinal é diferente de ser morada favorita do Espírito Santo. São duas coisas diferentes. Aí nós vemos pessoas criticando o mover do Espírito, criticando, o cara só fala em línguas, o cara só ora em mistério, o cara só pula, o cara só roda, o cara sabe. Não podemos criticar isso. É de Deus. Deus se move assim. Mas esses que rodam, esses que pulam, esses que sapateiam, e é de Deus, e pode minha irmã, Deus quiser pegar você, vai. Mas esses que se movem nesse mover, eles precisam, porque senão não é caráter de Deus, eles precisam ser morada favorita do Espírito Santo. Uma coisa é você receber poder de Deus. Imagina um copo e você está com o copo vazio, e você enche o copo, chega uma hora que ele vai transbordar, ok? Esse transbordamento é a visitação do Espírito Santo. Esse transbordamento, quando você vem, você não se aguenta, e você perde suas forças, cai no chão, ou você não se aguenta e sai no mistério, ou você não se aguenta, dá glória a Deus e não se controla, e aquela unção queimando, esse transbordamento é a visitação do Espírito Santo. Agora, o copo precisa continuar todo dia cheio, mas as provas e as tempestades vêm para esvaziar esse copo. É por isso que quando eu digo assim, pastor, eu não vou para a igreja, porque sabe o problema, é nessa hora que você tem que ir, abençoado, porque o copo está vazio, e o Espírito Santo, através da palavra, ele vai te encher de alguma forma, que vai vir como visitação do Espírito Santo. E essa visitação pode ser no choro, essa visitação pode ser através de um mover, através de uma unção, quando pega o fogo, como nós chamamos. Essa visitação, ela vem para quê? Para te encher de novo. Uma coisa é você estar cheio, outra coisa é você ser cheio constantemente. Essa é a diferença. Como nós vemos uma pessoa assim? Nós olhamos uma pessoa e ela é fogo na igreja. Nossa, você bate o olho, você vem revelação. É dom, Deus quiser, Deus dá. Agora, lá na hora da prova, ela é o quê? Ela tem o mesmo fogo? Porque se ela não tiver o mesmo fogo, ela precisa ser morada favorita do Espírito Santo. Ela tem a mesma convicção que ela tem na igreja? É claro que tem momentos que a gente é ser humano, que a gente vai estar, digamos, emocionalmente debilitado. Mas é nessa hora que você tem que trazer, como Paulo diz, a memória cativa a Deus. A memória cativa a palavra de Deus. É por isso que nós aprendemos. Entenda que o Espírito Santo está fazendo uma série de coisas. E eu fico triste que tem pessoas que não vêm, porque perde pessoas que não vêm, que não têm compromissos e não vêm porque não quer. Porque nós estamos fazendo uma série de coisas, uma série de ensinamentos que um está comprometendo o outro. Claro que tem aqueles que estudam, trabalham e tal, mas aqueles que, eu sei que tem pessoas aqui que deveriam estar aqui para aprender, porque nós estamos fazendo assim e nós estamos fundamentando a igreja, como nós falamos. Então, é nessa hora, irmão, que você tem que perguntar, você recebe a visitação do Espírito Santo apenas, ou você é morada convicta do Espírito Santo? Ou ele ama estar com você? O que ele faz? Você já perguntou isso para o Espírito Santo? Pergunta isso. Espírito Santo, tu é um morador favorito meu? Porque tem dois tipos de situação. Alguém tem casa alugada aqui? Ninguém? Você tem? Não. Você que tem a casa alugada? Seu inquilino é bom ou não? Não precisa falar. É bom. Ou seja, tem dois inquilinos na nossa vida. Um é Deus e o outro é o diabo. Quem é que está reinando lá? Quem? Você abre a porta para ele, para Deus, ou você abre a porta para o inimigo. É nessa hora que você precisa entender: Senhor, eu sou morada favorita do Senhor, o Senhor tem prazer em chegar até mim e dizer, eu moro lá, eu estou lá nele.
É isso que você tem que perguntar para Deus e Deus vai responder para você. Isso aí nós vamos tratar mais para frente. Isso aí é coisa profunda. Deixa mais para frente, tá? Não vou tratar agora isso, tá bom? Mais para frente a gente trata. Entendeu, irmãos? É nessa hora que você precisa perguntar. Eu só recebo a visitação do Espírito Santo, o meu copo enche, transborda, e depois? É nessa hora que você vê aquelas pessoas assim, né? Até ele me linkou outro dia no Facebook. Na hora da prova, lembra que tem pastor, que tem igreja, tem alguém orando para você. Porque ele só recebe visitação, ele não é a morada favorita de Deus. Por isso que eu digo, conheça uma pessoa não por aquilo que ela tem, por aquilo que ela é. Há uma diferença. Eu sempre digo assim, não me julgue pelos meus dons, me julgue por aquilo que eu sou, fora dos meus dons. Não me julgue por aquilo se Deus me usa para curar, para revelar, para fazer. Me usa por aquilo que eu sou e que eu tenho de caráter, assim como eu julgo você. Eu julgo uma pessoa assim. Pode ser o cara, meu irmão, que faz milagre só de olhar para você. Mas qual é o caráter dele? Porque precisa ser morada favorita do Espírito Santo. Quer ver um exemplo? Passa aí, André. Olha um exemplo. 2 exemplos aqui. João 3, de 4 a 6 diz assim: Disse-lhe Nicodemos a Jesus: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade, preste atenção nisso. Quando você vê na Bíblia 2 expressões assim, na verdade, vamos ler depois eu te falo. Te digo, Jesus falando, né? Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito, com letra minúscula. O que é isso? Quando Jesus, em outras circunstâncias, ele diz assim, na verdade, Jesus está dizendo assim, quando há essa duplicidade da palavra, ele é como se Jesus estivesse com a boca no trombone, dizendo assim, você não entendeu ainda? Ele está reafirmando 2 coisas, 2 verdades. Então quando você lê assim, a nível de conhecimento, é que Jesus está falando, acorda, grifa aí, entende, que como é que você, Nicodemos era um homem inteligente, para você que não sabe a história ou não lembra, Nicodemos foi falar com Jesus à meia-noite. O que é isso? Na hora que ninguém estava vendo. Nicodemos, que era conhecedor da palavra, Nicodemos, que era religioso, sabia a Torá, sabia todo um movimento espiritual religioso daquela época, ele chega à espreita para falar com Jesus na meia-noite e pergunta, você fala de nascer de novo, como eu que sou velho vou nascer de novo? Aí Jesus olha para ele e fala assim, vamos contemporaneizar a mensagem, né? Eu acho que Jesus olhava para ele e falava, cara, você é uma anta, é um burro? Por quê? Como é que você me pergunta isso, sendo que você conhece a Bíblia? O que eu estou falando não é nascimento humano, o que eu estou falando é nascimento espiritual. O que eu estou falando é, se você não nascer aqui, não nascer da água, assim como Jesus foi batizado com João Batista, Jesus entendeu um princípio de paternidade, Jesus entendeu um princípio de experiência, de obediência, e ele, quando chegou para João Batista disse, eu não posso batizar você, e ele disse, sim, porque eu vim fazer a vontade do Pai, e eu tenho que entender isso, e na hora que ele é batizado, vem a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, e diz, este é meu filho amado em quem me compraz, ou seja, aquele que não nascer da água e do Espírito, não entenderá as coisas do Espírito. Ou seja, 2 tipos de adoração, 2 tipos de visão. Aquele que tem a adoração na carne, ele é natural, carnal e trabalha só na alma. Ele não consegue romper o espaço da alma, ele fica retido na alma, então ele resolve tudo pela alma, ele não resolve pelo Espírito. Tudo que ele faz, ele resolve pela alma. O que é resolver pela alma? Eu estou sentindo que não vai dar errado, que vai dar errado. Você está sentindo ou você tem convicção do Espírito? Qual é a diferença? Muitas pessoas têm aquela pressão, vamos dar um exemplo, os solteiros. Muitas pessoas têm aquela pressão mundana de casar rápido. Porque o mundo faz isso. Muitas vezes pai, mãe, as outras pessoas, você já tem 30 anos, você não vai casar? Você já tem 32 anos, você não vai casar? Você já tem 20 anos, você não vai namorar?
Essa pressão é exatamente isso. Essa pressão é pessoas que não são espirituais, são pessoas que são almáticas. Vamos falar de alma e espírito agora. Nicodemos representa a alma, porque ele é natural, porque ele é carnal e almático. Ou seja, ele está perguntando para Jesus, como é que eu, sendo velho de barba, vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Aí Jesus vem com uma outra visão. Lembra quando eu disse do ministério apostólico, que você tem que ser apto para enxergar outras coisas? Que você tem que entender que agora você não é mais natural, que você não é mais humano apenas, mas você... Lembra que eu disse assim, que o diabo ele quer fazer com que você veja de baixo para cima da do seu corpo, da sua alma e do teu espírito, e Deus quer que você veja do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Ou seja, é isso aqui, Jesus está falando, não é isso que eu estou falando, você precisa entender as coisas do espírito, você precisa viver no espírito. Entenda que é diferente, no espírito e pelo espírito é diferente. Você precisa entender essas coisas, você precisa agir no espírito, e você precisa trabalhar pelo espírito. Essas coisas é que nós precisamos entender. Qual é a sua decisão? Em tudo, no seu emprego, na faculdade, na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, você decide como Nicodemos ou como Jesus? Você toma decisões como Nicodemos ou como Jesus? Tem pessoas que tomam decisões como Nicodemos naturalmente, e depois ela percebe a situação espiritual e ela volta para trás. Parabéns, porque quem é assim? Errado é quando o cara diz assim, começa aqui e fala, não, eu fiz e eu vou pagar. Mas é tempo de você pensar como o Espírito, e é tempo de você assumir no Espírito a burrada que você fez na carne, e dizer, eu abro mão disso. Há uma pressão sobre os homens masculino, de que homem é homem, e que tem que enfrentar tudo. Não, homem é homem de verdade quando foge do erro. Homem é homem quando vê a encrenca e não fica lá, não, eu vou bater de frente porque eu sou homem. Homem é homem quando ele vê o erro e sai fora. Quando eu digo homem, é mulher também. Você é mulher de Deus quando você vê o erro e não continua agindo como Nicodemos, mas age como Jesus. Entendido? Amém, irmãos? Deus está me dando uma capacidade de passar tanta coisa rápida que, vamos lá, volta um pouquinho. Volta antes. Entenda que essa divisão aqui, agora nós vamos dividir, a partir de agora nós vamos falar qual é as características da alma e qual é as características do espírito. Entenda que o vermelho é a alma e o azul é espírito. E o traço no meio é a divisão. Lembra que eu fiz aquilo? Eu só vou repetir aqui para você. Tem gente que não estava no culto. Lembra que você é 1 e 3. Corpo, alma e espírito. Isso nós estamos falando do que a teologia chama de tricotomia, ou seja, 3 em 1. Nós somos tricotômicos. Tem aqueles que creem que nós somos dicotômicos, ou seja, que a alma e o espírito não se desligam, mas isso é ao contrário. Nós cremos na tricotomia, ou seja, você é 3 em 1, vou passar rápido isso. Quando o teu espírito, seu corpo é esse, sua alma. Quando a sua alma manda mais que o teu espírito, você vive como Nicodemos. Quando a sua alma está subjugada à alma, subjugada pelo espírito, o teu espírito manda na tua alma. Ou seja, você não faz burrada. Você decide como Jesus. Você não faz como Nicodemos, você decide como Jesus. Entendido? Só para recapitular isso. Então vamos lá, passa aí. Primeira característica da alma e do espírito. Memorize, alma vermelho e espírito azul. Primeira característica da alma. Eu vou passar rapidinho, tá? Eu vou ler rápido, senão a gente demora. Então os irmãos prestem atenção. Primeiro, vamos ler aqui, primeira característica, 1 Coríntios 2, 12 a 16. Da alma. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, e não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O que Nicodemos não fez quando foi falar com Jesus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura. Você já viu? Você já foi contar um milagre para alguém e a pessoa falar assim... Não é real não, porque a pessoa não entende, a pessoa não consegue. Há
uma venda nos olhos dela. Ela não consegue entender os mistérios de Deus. Outro dia eu estava aqui, de tarde, onde está? Na saída, aqui. Tem um bar aqui de tarde, né? Aí eu estava, quando a gente estava pintando aqui a parede, aí eu estava ouvindo o senhor falando para o outro assim, bêbado, os dois. Eu fui numa igreja aí, rapaz, o pastor botava a mão, todo mundo caía no chão. Eu acho que ele dava um choque na cabeça dos outros. Aí eu comecei a dar risada. Aí eu comecei a dar risada, né? Aí falou um monte lá, eu falei, tá vendo? Não entende o que é um mover espiritual. Continuando, mas o que é espiritual discerne bem todas as coisas, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, quem conheceu a mente de Deus para mandar em Deus e no que Deus faz? Quem? Porém, aí Paulo diz, nós que somos espirituais, temos a mente de Cristo e entendemos como Cristo. Então, a diferença da alma e do espírito, primeira, é que na alma faz a vontade da carne e não faz a vontade do espírito. No espírito, o espírito, entenda que é Espírito Santo, não habita em casa suja. Ou seja, olha um exemplo de uma pessoa que quer manter no pecado. Há um exemplo de uma pessoa que acha que a graça, aí nós vamos falar de calvinismo, que é uma linha teológica, e de arminianismo, que é outra linha teológica, aí, mas tem aqueles que seguem uma linha teológica que diz assim, Deus mandou a graça dele, e eu posso fazer o que eu quero, porque eu sou eleito, e sendo eleito, nada pode tirar a minha vida debaixo da graça. Então, uma vez salvo, sempre salvo. É mentira. Uma vez salvo, não é sempre salvo. Salvação é um estado, não é uma condição. Salvação é um estado. Depois nós vamos falar sobre isso mais para frente. Só um exemplo. Faz a vontade da carne e o espírito não habita em casa suja. Vamos ler aqui. Jeremias 18. Então veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, não poderei eu fazer vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, Deus, Ele é soberano, Ele pode pegar e quebrar a gente. Ele pode fazer isso. Por isso que o profeta diz, desce a casa do oleiro e se refaz, faz de novo. Ou seja, sabe aquilo tipo assim, olha, mas pastor, isso é meu espinho na carne. Você já tem a resposta. O espinho é na carne, não no espírito. Se a carne morre, você não tem mais o espinho. Consegue entender o que eu estou falando? Se a carne, a alma, não manda mais em você, aquele espinho, ele só aparece quando a sua alma está de volta. Ele só aparece quando a alma é protagonista e não o espírito. Aí fala assim, pô pastor, eu caí, eu pequei de novo. É porque naquele momento a sua alma estava mandando em você, não o teu espírito. Porque o espinho, lembra-se disso, o espinho é na carne, ou seja, é na alma. Quando fala de alma, é o espinho de Paulo, que ninguém sabe. Uns diz que era doença, outros diz que é a questão de mulher, de sexualidade. O que eu creio que seja isso, mas não importa o que é, mas eu creio assim, o espinho é na carne, não é no espírito, porque o próprio Paulo diz assim, eu falo por palavra de sabedoria espiritual, não por palavra de sabedoria humana. Ou seja, quando o espinho na carne aparece, é porque a sua carne está gritando e falando, eu vou mandar, sou eu que mando, aguenta aí, eu vou mandar, eu que vou decidir. É a história do que eu fiz aqui para você. O espinho na carne é quando o teu espírito está subjugado à sua carne. Então agora quem manda é a carne. Mas quando o espírito volta, aquilo está lá. É uma coisa que você precisa se preocupar, mas ela não governa mais você. Ela não manda mais em você. O governo não é ela mais. Não é mais a alma, é o espírito. Quem levantou a mão, Ana? Quer ver um exemplo? Vamos falar um exemplo na questão dos dons. Você recebe uma profecia. Metade daquela profecia chegou para você e é aquilo. A outra metade é falso profeta, isso ou não? Hein? Um profeta pode errar? Pode? Como erra? Um profeta pode errar.
Mas todos nós estamos na carne. É através da carne que acontece alguma coisa. Você adora, começa a adorar na carne, mas termina no espírito. Estou fazendo uma meleca porque eu quero que vocês falem mesmo. Profecia não vem da carne, vem do espírito, tá? E aí, profeta pode errar? Pode misturar? Ok. Quando você liga para alguém e você diz assim, Deus te abençoe, filho, isso é uma profecia ou não? Às vezes a pessoa fala automático, mas é uma profecia ou não? Ok, eu entendi, mas então, e se ele passa? É falso, eu quero jogar isso. E se ele passa? É falso profeta? Ele está na carne ou ele está no espírito? Na carne? Mas aconteceu. É erro? É erro? Todo mundo pensa que é erro? É erro? E se aconteceu? Entenda uma coisa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Uma coisa, vamos dar um exemplo. Jesus me dá uma palavra para ele aqui, ó. Vitor, você vai receber um carro. Deus me disse isso. Porém, a minha emoção, eu estou falando isso para você diferenciar o que é um profeta errar e um profeta ser falso profeta. Vitor, você vai receber um carro. Foi isso que Deus me disse. Só que nessa hora, a minha emoção, porque eu quero bem em você, eu digo, o seu carro é 4 portas, porque eu sei que ele gosta. O seu carro tem roda de, como chama uma roda aí? Do quê? De liga leve, porque talvez ele goste. O carro veio com 4 portas, mas não veio com roda de liga leve. É erro ou não? É um erro, mas aconteceu. Diga. Ok. Nós vamos tratar isso quando a gente for estudar os dons. Mas eu estou falando isso para focar os irmãos. O falso profeta da diferença do profeta. Por exemplo, Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Deus pode ter dado o carro para ele que eu profetizei, mas não veio com a roda do liga leve e não veio com a 4 portas. Deus cumpriu com a promessa dele. É nessa hora que você, como espiritual, precisa discernir quando é uma mensagem única e pura de Deus e quando é uma mensagem pura de Deus com uma pitada da vontade do homem. Na emoção. É esse que você tem que tomar cuidado. É isso que você tem que entender. Agora, faz mal eu profetizar para ele um carro como eu profetizei? Deus pode atender a minha profecia. O que não pode acontecer é o falso profeta, o profeta que muitas vezes pega uma palavra e vamos dizer, uma incrementada pela emoção, não pode ser tido como falso profeta. Porque o falso profeta é aquele que tira Cristo do centro. É isso que eu quero que entender. Porque às vezes as pessoas veem, pastor, o cara profetizou e aconteceu pela metade, é um falso profeta. Pera um pouquinho. Não é assim que funciona. Falso profeta é quando você tira Cristo da profecia. É quando você tira Cristo do centro e coloca outras coisas. Ele apenas profetizou. A mais, Deus respondeu ou não. No caso que você disse, aí é uma questão de Deus com a pessoa. A Bíblia diz assim, não julgue a pessoa, deixe a pessoa ser julgada por Deus. Mas a profecia você julga. Alguém levantou a mão aqui no meio, Bia. Ok. Aí a pessoa precisa ter um raciocínio humano dizendo assim, Deus está me abençoando com isso? Mando de 2 mesmo. Porque pode ser o caminho, pode 4. Entender. Não entendi, irmã.
Para certas pessoas é perigoso, é perigoso. Eu estou tocando nesse assunto porque a gente vai tocar nos assuntos sobre, eu vou fazer um estudo sobre os dons espirituais dos 9, e isso vai surgir porque é uma coisa, por isso que eu tomo muito cuidado, irmãos, por isso que eu estou sendo criticado em determinados momentos, porque eu não quero uma igreja onde você vê aquele povo, um vai orar para o outro, e o outro vai orar aqui. Espera aí, trabalhar com um dom espiritual tem que ter discernimento do Espírito. Por isso que eu digo, os responsáveis por orar, aqueles que têm autoridade para orar, é os que são obreiros, que são cooperadores, que estão debaixo da nossa cobertura. Agora, presta só um pouquinho, irmã. Agora, o que acontece? É justamente por isso, de alma e espírito, que nós precisamos tomar cuidado. Agora, não tem problema, por exemplo, você pode não ser uma profecia, mas olhar para alguém e dizer, eu te abençoo que você prospere no seu serviço. Aquilo pode ser uma profecia. E acontecer. Pode ser um desejo para isso. Uma palavra profética. Seria uma palavra, o Deus abençoe, não é uma palavra profética? Que Deus te abençoe. Agora, como a irmã disse, há grandes problemas para algumas pessoas, porque ela pega aquilo, aí existe uma coisa, o diabo conhece o desejo do teu coração. E ele, assim como existe muita revelação de Deus e é real, existe adivinhadores. E os adivinhadores pegam aquilo, você vê uma pessoa chorando, eu já vi caso assim, você vê uma pessoa chorando, a pessoa não está mal, a pessoa está recebendo algo de Deus, e a pessoa chega lá e fala, Deus vai te confortar. Confortar do quê? Eu estou recebendo um negócio de Deus aqui. Então é preciso ter esse discernimento de alma e espírito justamente para isso. O que nós estamos, a escola de discipulado é justamente para quê? É como se fosse uma escola de profeta, uma escola profética, para você entender e para você buscar de Deus esse discernimento. Porque o inimigo, ele pode lançar um pensamento, ele pode chegar e sugerir algo para você. E é esse o problema da sugestão, que não tem nada a ver. Aí nós vamos lembrar lá quando Paulo chega e expulsa o demônio daquela mulher que era adivinhadora. É essa a grande diferença. Fala, irmã Isabel. Aham. Ok. Só que, porém, o Senhor concedeu o carro de duas portas para ele, ter oportunidade de vender aquele e ter oportunidade de comprar. Ela já é comerciante, você viu, né? Pode ser um caminho. O que eu quero enfatizar é você entender se é alma ou espírito. E você precisa ter esse discernimento em tudo e para tudo. Amém? Amém, irmão? Vamos passar. Olha, primeiro a gente falou sobre vontades e desejo e decisão, que é isso. O que você decide? Como você decide? Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo para você entender de mim. Eu não posso falar do outro. Olha um exemplo meu. Uma vez, uma situação, uma pessoa, por muitas vezes, não foi uma, duas ou três. A menina estava apaixonada pelo pastor. E eu não. Gostava dela como irmã em Cristo, mas não como esposa. E aí, vendo o desejo da pessoa, o profeta, que era homem de Deus, teve uma visão. E a visão era ministerial, não era sentimental. A visão que ele teve comigo e com essa pessoa era ministerial, porque eu trabalhava com essa pessoa ministerialmente. E aí o profeta entendeu que aquilo era sentimental, porque sabia o desejo da pessoa. E aí diz para a pessoa que eu era o varão escolhido de Deus. Ponto. A menina entrou em loucura, a pessoa entrou em desespero, ficou por muito tempo, porque aquilo foi crescendo dentro dela. E nessa hora, Deus, ele sempre vai falar com duas pessoas. Deus sempre vai falar com as duas. O homem e a mulher, com as duas pessoas. Deus não me disse nada. Deus não projetou nada no meu coração. Se eu sou o sacerdote de uma relação como homem, como é que eu seria o último a saber? E aí foi dose. Uma confusão formada por falta de entendimento.
do que Deus estava mostrando. Realmente, a ligação comigo e ela era ministerial, não era emocional. E aí, irmãos, foi difícil, porque é preciso saber se é alma ou se é carne, ou se é espírito que está falando. Amém? Por exemplo, próximo, há um exemplo de como você decide a alma e o espírito na questão da sua confiança. Vamos lá, 2 Coríntios 4, de 4 a 7. Nos quais o Deus desse século, isso aqui está falando de demônio, Satanás, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Eu vou ler só até aqui. A alma, olha só, os almáticos, eles têm confiança na força do homem. Não, eu tenho dinheiro, se der algum problema eu posso pagar. Uma época circundou assim, eu e o Vitor, uma pessoa, que tudo era dinheiro. Não, o que você precisa? Não, dinheiro eu tenho. Ela nunca disse, a pessoa nunca disse assim, não, Deus ele pode tudo e... Não, era arrancar de 1000 assim, não, alma. Os almáticos confiam na força do homem, confiam no braço humano, na sua capacidade. Agora, olha aqueles que decidem pelo Espírito. É simples essa aula, viu, irmãos? É bem dinâmica essa aula, bem didática. Olha os que confiam no Espírito. Salmo 37, de 3 a 7. Você sabe decora isso aí, né? Confia no Senhor e faz o bem, habitará na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te, olha isso aqui. Deleita-te também no Senhor e te concederás o desejo do teu coração. O que é isso? As pessoas não entendem. Deleitar no Senhor não é não fazer nada. Deleitar no Senhor é dar deleite, dar prazer a Deus. Quando você é prazeroso, lembra da visitação e da habitação? Quando você é a habitação do Espírito perfeito, quando você é a habitação favorita de Deus, os desejos do teu coração, Deus responde. É simples. Às vezes as pessoas falam, mas Deus não faz comigo. Mas por que não faz? Por que não? Pera aí, irmão. Por que não faz? O que você está de erro? Você decide as coisas no espírito ou na alma? Você decide as coisas pela sua vontade ou na sua alma? Ou você é daquele tipo de pessoa que quando a encrenca vem, você lembra que você tem pastor, você lembra que você tem igreja, você lembra que você tem irmãos? E é só nessa hora que você corre atrás dele? Claro que Deus não vai te satisfazer o desejo do teu coração, porque você é um arrogante, você é um egoísta, um prepotente e precisa se humilhar. Precisa fazer igual como na mãe e falar, você não é a última Coca-Cola do deserto, muito menos a última bolachinha do pacote. Deleita-te do Senhor, ou seja, dê prazer a Deus, para que Deus, ao estender a sua mão, responda o que você falar. Diga, irmã. Nesse versículo aí que nós estamos comentando, 37? o senhor está falando que se a gente se deleitar no Senhor, Ele concede desejo do nosso coração, e anteriormente você disse que Satanás tem o inimigo sabe o desejo do nosso coração. Para mim ele não pode saber. O inimigo? Vamos lá. Porque, vou falar o porquê do que eu entendo. Porque na realidade, quem toma conta do nosso coração e quem nos faz é o Senhor. Sim. Se eu me deleito no Senhor, os meus desejos eu não verbalizo, Satanás não pode saber. É essa a palavra. Há uma diferença. O inimigo, ele não conhece o que está na sua mente. O que ela disse, quando você não fala, não verbalizar é não falar. Quando você não expõe, quando você não coloca para fora, demônio nenhum sabe. Por isso que em libertação, você não pode orar em silêncio. Mesmo que seja baixinho, você... Às vezes você não vai ser deselegante, né? Está no meio de uma situação que você não pode mandar o diabo embora alto, mas você tem autoridade. Quando você não verbaliza, vou usar a expressão que ela disse, quando você não põe para fora, ele não sabe. Agora, o inimigo, ele está ao derredor. Deus está ao redor e o diabo ao derredor. Ou seja, Deus está te protegendo. Uma brecha, uma palavra, quando você diz assim, dá o exemplo deles, esse moleque, você lançou uma palavra de maldição. Ou essa praga, nessa hora você tem que repreender. É nessa hora, assim, por exemplo, lá no Nordeste, a gente tem muito que é muito cultural, não é? As mães, essa rapariga, ou seja, essa prostituta, aí a pessoa cresce, e aquela palavra tem um peso, isso nós vamos lidar
é libertação profunda isso, a questão de quebra de maldição. Há um peso daquela palavra, e aquela palavra você precisa ser quebrada. Por você, ou por outra pessoa. Vamos separar. Oração é uma coisa, intercessão é outra. Oração é quando você vai pedir suas coisas para Deus, você vai clamar a Deus, agradecer a Deus. Eu vou dar um exemplo meu. Eu não oro alto. A única oração alta que eu faço é intercessória. É guerra. Oração. A Ana vai falar isso semana que vem sobre intercessão. A intercessão é guerra. A oração minha, 99% é mudo. Porque quando você libera uma palavra, por exemplo, Senhor, Senhor, eu quero uma casa. O diabo ouviu. Entendeu? Arruma o microfone dele que tá ruim, hã? Fala alto, André. Às vezes o inimigo não sabe o que você pensa, mas às vezes só com um olhar, o inimigo também te conhece. Deixa eu falar agora, posso falar? Diga. Então, som. Então, o inimigo, ele não sabe o que está na nossa mente, mas pela quantidade de coisas que ele lança na nossa mente, lança no nosso viver, com as nossas atitudes, ele vai saber qual isca a gente pegou. E nisso ele vai abrir um leque de coisas das quais aquela isca que você pegou se identifica. Por exemplo, estou andando na rua, eu vejo cair do bolso de um senhor R$100, tomo aquilo e não devolvo. Aquilo vai gerar uma legalidade na qual o inimigo vai gerar outras portas abertas para que eu consiga algo do tipo e gere uma iniquidade, por exemplo, sabendo aonde me pegar. O que ele está falando é assim, hoje até mesmo antes de vir para cá, eu estava vendo um filme, não deu tempo de buscar ele na internet para te mostrar. O filme chama A Presença. É uma mulher que foi estrupada pelo pai e pelo irmão. E ela encontra o namorado, resumindo o filme, ela encontra o namorado, ela volta para casa onde ela passou por tudo isso, e lá naquela casa de demônios. E o namorado dela chega lá de surpresa para visitar ela, e aí os demônios que estavam lá, que usaram o pai e o irmão para abusar dela, eles sugerem. Então no filme mostra ela, amor lindo, fazendo café da manhã, de repente vem aquele demônio dizendo assim, ele vai fazer igual ao seu pai. Ele não presta, ele é um nojo, você está com ódio. Então no filme mostra, claro que uma visão humana, não é crente o filme, mas mostra a afeição dela, que estava alegre, de repente... Entendeu? Isso que ele está dizendo. O diabo ele vai sugerir. E aquilo que tiver na sua mente, aquilo que você aceitar como verdade, como mostrou o filme, o que você aceitar como verdade, é o que cresce. Repetindo, o inimigo ele está ao derredor, programando isso. Deus é que é o dono de tudo. O diabo ele não pode saber o que a irmã perguntou, o desejo do teu coração, a menos que você verbalize. Por isso a importância da oração em línguas. Por isso é importante, é um negócio que você precisa pôr para fora, você precisa falar, mas é algo particular. Comece a falar em línguas. Comece a orar em línguas. Diga. Sim, o que é falado, o inimigo ouve. O que o inimigo ele ouve. Se é uma revelação de Deus, aí Deus tem um controle porque foi falado naquela hora. Aí você tem que estudar caso a caso. Mas se Deus quis e era aquilo realmente que preciso, agora é diferente você ir para sua casa, por exemplo, dá um exemplo. Lá na Maranata, na igreja Maranata. Primeira vez que o Elias Rodrigues foi pregar lá, eu digo isso como exemplo. Saindo de casa, eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, eu estou pedindo ao Senhor. Eu fiz em secreto em Deus. Eu estou pedindo ao Senhor. Deus vai usar Ele. O Senhor vai usar Ele para falar comigo. Eu cheguei, ele e mais alguém, não lembro agora quem, e eu falei, vamos sentar na frente?
Porque eu já estava com aquilo no meu coração, em secreto com Deus. E eu sabia que Ele ia falar comigo. E o que Ele falasse comigo, eu sabia que era Deus. Porque já estava diante de Deus uma oração minha. Em secreto. Por exemplo, eu fui pregar sábado numa igreja. Num dia antes eu falei, Senhor, eu sempre vou lá. Eu preciso que o Senhor me responda algo. Eu não quero que o Senhor precisa falar detalhe. Mas eu vou lá e nunca ninguém lá veio falar comigo. Nunca ninguém veio trazer uma palavra do Senhor para mim. Amanhã o Senhor pode fazer isso para mim? Como um sinal? Não deu outra. Aí a pessoa, a profeta lá falou assim, pastor, eu não conheço você, mas ontem, eu até dei risada, porque ela disse assim, ontem o Senhor falou comigo, tu tens uma palavra com o pregador. Eu falei, eu sei porque o Senhor falou isso com você. E tudo em secreto. Está entendendo a diferença? Mas quando Deus é liberado essa palavra, ele vai falar, nossa, o diabo soube, não vou... Não, se acalma. O que nós estamos falando é, você dá estratégia. A mesma coisa, você tem uma estratégia de guerra e você mostra para o inimigo. Você não pode mostrar a sua estratégia de guerra para o inimigo. Por isso, oração, faça em silêncio quietinho. Oração de guerra, oração pela sua casa, aí é outra coisa. Nós vamos debulhar esse assunto, oração e intercessão, viu, Ana? Prepara o lombo aí que você viu que o assunto come alto, né? Semana que vem ela vai falar sobre tipo de intercessão, tipo de oração, conduta de intercessor, conduta de adorador. Minha mãe, diga. Sim. Tem poder e ponto. Sim. O que eu estou falando é estratégia de guerra pessoal. Entendeu? Amém? Mas, e oração de guerra? Oração de guerra precisa. Não. Sempre peça sinais em oculto também. Não fica falando, é uma vez. Vou dar um exemplo meu. Uma vez eu disse assim, Senhor, eu preciso tomar uma decisão. E eu quero ver uma galinha roxa. Existe galinha roxa? Eu fiz isso. Eu quero ver uma galinha roxa. Eu não sei como, mas eu quero ver uma galinha roxa. Aí, eu estava lá em Valinhos. E aí a criança chegou e falou, tio, eu estava dando aula para a criança. Ô tio, olha o que eu pintei. Falei, não é possível, a galinha roxa veio parar aqui. Entendeu? Mas eu fiz em secreto. Não pode. Oração de guerra é uma coisa. Oração íntima, em silêncio, por favor. Senão você conta suas estratégias para o diabo. Depende da situação. Depende da situação. Depende. É aquilo que eu disse. Para você. Dependendo da situação, você não vai poder fazer escândalo. Por exemplo, no hospital, numa UTI, eu já fui visitar uma pessoa na UTI, eu passei lá na UTI lá do separado, né? Onde entra 2 de cada vez, eu passei no quarto onde eu ia, não tinha demônio nenhum, do outro tinha. E eu não posso fazer escândalo lá. Então, como os quartos são separados, eu profeticamente fui da ponta de um quarto onde eu estava até outro e disse assim, para a pessoa que estava comigo, fica quietinha aí. Jesus, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso, e fui andando. O homem não entendeu nada, mas eu estava lá, faz de conta que eu estava andando. O Senhor não vai deixar esse demônio vir aqui. Eu falei, Satanás, você está amarrado aí. Eu não poderia entrar lá, porque quem entra na A não entra na B. Eu não poderia entrar lá. Então, quando eu fui embora, a hora que eu passei, eu levantei minha mão e falei, Jesus, faça o que o Senhor tiver que fazer, mas que essa pessoa não morra, porque era demônio de morte. Então, você não pode fazer escândalo nessa hora, porque você tem que ser inteligente, você tem que ser elegante. É bom que você exponha.
Mas aonde você estiver, não precisa gritar. Ele soprou em você, Satanás, em nome de Jesus, sai. Não conta detalhes. Não conte detalhes da vida dos irmãos, por favor. Porque o outro não precisa saber. Mas eu só estou dando uma dica. Tem muita gente? Vai no banheiro, vai em algum lugar, vai beber água, com o copo na boca, mas libera a palavra, porque eles obedecem quando ouvem. Saiu? São caso por caso, mas o melhor na alva é nem que for baixinho, entendeu? Porque é aquilo, tem gente que fala assim, em nome de Jesus, sai, e sai. Porque não é gritaria que vai tirar demônio. Porque daí, abaixa o meu microfone, bem baixinho, porque tem aqueles que falam assim, em nome de Jesus, pra quê? Você só cansa. Chega. Mas você está falando de outro caso, eu estou falando num caso de igreja, você está falando num caso onde não existe o entendimento das pessoas. Você chega para ela, para a pessoa, e libera a palavra em silêncio, mas você libera a palavra. Há essa diferença. Normal. Eu sei que vocês estão com fome, tá? Mas eu preciso terminar esse assunto, porque intercessão a gente vai falar no outro, tá? Diga, Silvio. Gente, espera só um pouquinho. Por favor, não citem nomes de lugares, não citem nome de parentes, não citem nome, porque o objetivo é nós aprendermos e não expor a vida de ninguém. Diga. Aham. Acabou o culto, o demônio pegou ela. E esse pastor... Autoridade não é outra coisa do que autoridade. Entendeu? Aonde você estiver, você tem autoridade para aquilo. Amém? Vamos lá. No negócio de confiança, então, a alma confia na sua força, no seu dinheiro, naquilo que você pode. O espírito... Aquele que são crentes espirituais confia que o Espírito está governando todas as coisas e não a alma. Entendido? Próximo. Deixa eu pular aqui. A questão de estilo de vida, olha só. 1 Coríntios 7,31. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. A alma, aqueles que são almáticos, que andam na alma, confia nas suas emoções e vivem como um fogo de palha. Hoje eu estou bem para ir, eu vou. Hoje eu não estou bem para ir, eu não vou. Hoje eu estou cansado, eu não vou. Hoje eu estou doente, eu não vou. Hoje... Tem horas que você precisa dar um descanso, é normal, não estou falando isso. Mas como é que você decide essas coisas? Como é? Aquilo que eu disse domingo, você está deixando o fermento entrar dentro de você, porque os almáticos, eles vivem de modismo, aparência e têm fortalezas na mente. Ou seja, não é assim não. Você já pegou um cristão que não é avivado? E quando ele vê aquele Pentecoste todo, quando vê aquele mover todo, fica até duro, não respira. Porque são fortalezas tradicionais. Porque são fortalezas na mente dele. E aí fala, isso é do demônio. Parece aquela mulher lá do filme do WhatsApp, né? Coisa do demônio. Parece? Por quê? Porque vivem de aparência, vivem de emoção, não vive pela convicção da palavra. Porque se tem convicção da palavra, eu coloquei aqui, mentes são transformadas, e transformação não fica no modismo, não fica de um jeito só. Vamos ler aqui, Romanos 12, 1 e 3. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei... Olha só, uma confusão que há nesse versículo. Apresentei... os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí, aqueles que entendem que o racionalismo é o que deve ser cultuado, é aqueles que dizem assim, o culto tem que ter ordem e decência. Sim, o culto tem que ter ordem e decência. Há
uma hierarquia a ser respeitada, há um governo de Deus a ser respeitado, mas culto racional não é o culto dado pela mente. O culto racional aqui, ele está dizendo corpo, alma e espírito, porque senão você para no corpo, você ora como ora qualquer um. Você ora na alma, como ora na emoção. Aí você ora na emoção dizendo assim: ah, Jesus, me dá a vitória, porque a vitória é uma mulher linda de Deus. E Deus não quer dar a vitória, Deus quer dar a Maria, Deus quer dar a fulana. E nessa hora, quando você ora na alma, é o que fizeram lá para a outra? Não, é Ele. Nessa hora eu orando em espírito, labracandarábia, o espírito ora diferente. Por isso que a Bíblia diz que o espírito intercede, geme com gemidos inexprimíveis. Então você pode estar pedindo uma coisa na sua alma, e quando você libera a palavra através da língua estranha, muda-se o pedido. Porque o Espírito é perfeito, e o teu Espírito ora ao Espírito do Pai. Entende isso? Há uma ligação, o Espírito Santo pega, você ora com Ele, por Ele e nele, e Ele leva ao Pai. A diferença da emoção para o Espírito. Entendeu isso? É isso que eu quero que você entenda. O culto racional não é o culto padrão, não é o culto religioso. O culto racional é quando você entende que seu corpo, a sua alma e o teu espírito precisa estar em unidade. Precisa ser um orando com o Pai. Para você saber o que você é em Deus. E não ser de conformados com esse mundo, mas ser de transformados pela renovação. Olha só, renovação do vosso entendimento. Como que se renova o entendimento? Pela palavra. Mas se renova o entendimento como? Pela palavra. Mas de que forma? Estudando. Lendo. Olha a diferença do mundo. O mundo vai dizer assim: você precisa esvaziar a sua mente. A sua mente precisa estar limpa, precisa estar vazia. Vai fazer um yoga. Vai fazer sei lá o que. Vai esvaziar a sua mente. A sua mente precisa ser renovada para o entendimento de Deus, porque senão você é alma e você não é espírito. Sim. Exatamente. Existem dois extremos aí, irmã. Primeiro, nós somos uma igreja como? Que o Espírito Santo manda. Às vezes vocês veem eu fazendo loucura, é que Deus mandou. Isso é um lado. Há um extremo disso, de que as pessoas que muitas vezes estão na casa de Deus e se acham o máximo, e acham que Deus não é um Deus ordeiro. Deus, ele é um Deus doido, mas Deus é um Deus ordeiro. Então acha, não, eu sou profeta, eu posso fazer tudo, e o Espírito Santo é que manda. Espera aí. O Espírito Santo vai agir, por mais loucura, ele vai agir conforme aquela hierarquia. Então isso aí você se torna um pecado de rebeldia contra uma hierarquia. Então é preciso entender esses dois parâmetros, porque a gente vê esses extremos. Um lado que não pode nada, não pode nem bater palma. E o outro lado que pode tudo. Isso não é uma pessoa equilibrada na palavra, não é equilibrado no Espírito Santo, no mover de Deus. É equilibrada por momentos. Eu vou pregar em breve sobre princípios e movimentos humanos, não movimentos de Deus. Por exemplo, nós somos um movimento espiritual. O Ministério Apostólico Evangelho de Poder não é uma igreja normal. É uma igreja que é um movimento espiritual. Nós não somos uma igreja. Eu sempre digo isso. Nós somos um movimento espiritual. O que é esse movimento? O movimento é uma coisa que não se tem parede. O movimento é uma coisa que vai andando e vai pegando as pessoas. E as pessoas que não entendem vão ficando para trás. Porque o movimento, ele não para. A nuvem de Deus não para. Diferente de uma igreja. Está entendendo? A igreja primitiva não era uma igreja. Ela cresceu. Uma tacada só, Pedro, 3.000 se converteu. Porque era um movimento espiritual. Diferente de uma igreja racional. Entende a diferença disso, irmãos? Próximo. A questão da religião. Olha o que a alma diz. Vou passar aqui. A questão da espiritualidade, né? A alma é religiosa, tem o coração incircunciso e estaciona-se. Ou seja, aqueles que são almáticos, não, eu fui salvo. Eu fui salvo e nada vai me bater mais, nada vai me tomar. Eu já fui salvo por Jesus, eu sou eleito, eu não preciso fazer nada.
Eles são almáticos. Eu não preciso, não, domingo de manhã tá ótimo. Nem domingo de manhã não, porque não tem. Domingo à noite tá ótimo ir na igreja. Para que sexta? Para que escola de discipulado? Para que intercessão? Tá ótimo domingo de manhã, domingo à noite. Ótimo. Alma. Decepção na alma. Aí chega para Deus, mas o Senhor não faz isso. Como? Sendo que você está estacionado, parado. E você não consegue. Aí chama para vir limpar a igreja, não vem. Aí chama para ir no monte, não vai. Aí faz evento dos jovens, não vai. Faz evento de mulheres, não vai. Alma. O espírito é livre de toda barreira religiosa. Amém, irmão? Você é assim? O que é ser livre de toda barreira religiosa? Não é andar solto, é estar debaixo de uma paternidade, como nós estudamos semana passada. É estar debaixo de um manto apostólico, onde você é livre de toda prisão humana, mas você está debaixo de uma proteção espiritual, você está debaixo de um movimento de Deus. Olha aqui, 2 Coríntios 3, 16, 17. Leia para mim, Vitor, aqui. Lê no microfone que a minha voz está indo. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Aonde é o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. De liberdade para quê? Para fazer o que quer? Ninguém manda em mim. Para quê? Vamos dar o exemplo do Jó. Para quê que eu vou falar para o Vitor onde eu estou? Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Liberdade que está dizendo aqui, aonde é o Espírito do Senhor, a liberdade, está dizendo que você não está mais debaixo do jugo. Deixa eu ver quando eu vou falar isso. É o próximo. Você não está mais debaixo do jugo da palavra humana e da religião, você está debaixo do jugo de Deus. Mas o jugo de Deus, aí vai falar assim: pastor, mas o jugo de Deus é leve, o fardo é suave, então eu posso fazer o que eu quero. Não. Sabe por quê? Porque isso não é liberdade, isso é libertinagem. Quando você faz o que você quer, você não é livre. Quando você faz o que você quer, é porque o que você quer te prende na tua vontade. Consegue entender isso? Por exemplo, uma pessoa que é viciada em sexo, uma pessoa que é viciada em bebida, ela não é livre, porque aquilo comanda ela, aquilo manda nela, ela está presa naquilo. Qualquer tipo de vício, ele está comandando em você. Ela não é livre. A mente está presa. Alguém falou mente aí? Cláudio falou mente? Eu ouvi. A corrente, isso. Parecendo a véia da praça, né? Você está preso naquilo, aquilo te comanda. Quando você pensa que você está livre, você vê o limite e volta. Isso não é liberdade. Onde o Espírito do Senhor é a liberdade, é porque a palavra religiosa não mais comanda você. A palavra religiosa, ela não comanda. Mas você vive pelo Espírito e pela decisão do Espírito, no Espírito e pelo Espírito. Entendem? Olha só um exemplo. Próximo. Lê para mim, por favor. Lê esse primeiro. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Amém? Ou seja, aqueles que são almáticos vivem aqui, debaixo disso, debaixo de um espírito de morte, e não do espírito de vida. Romanos 8, eu coloquei do 5 ao 7, mas se você for ler o primeiro, vai dizer assim: porque já não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte, mas do espírito e da vida. Essa é a diferença, quando nós entendemos que nós somos livres e que nós precisamos limpar a nossa vida espiritual. É essa a diferença. Próximo, vou passar rápido, está acabando. Romanos 8, que nós acabamos de ler. Quem não entende isso, é aquilo que a gente acabou de falar. Você acha que você está livre, quando você chega no limite, a corrente puxa. E você vê, eu não sou livre. E a corrente pode ser um vício,
legal, droga, bebida. Pode ser um vício de mentira, de roubo. Pode ser um vício banal, coisa menor. Aquilo quando te comanda, aquilo você não é livre. Quando a religião te comanda, eu já vi pessoas, irmão, presta atenção, amigos meus, conhecidos meus, e que não concordam com um certo tipo de relacionamento da convenção religiosa, só que são subjugados por elas, porque têm medo de viver o que Deus quer. Ou seja, eu fico onde estou, eu fico aqui quietinho, eu continuo preso. Deus já mandou eu ir, Deus já mandou eu sair, mas eu continuo preso, porque isso me dá status, porque isso me dá segurança monetária, me dá segurança de igreja. Será que estão livres? Medo. Quando o medo paralisa, aí há preciso intercessão. O medo é algo que Deus, vou dizer assim, é algo que nós temos até mesmo para a gente tomar cuidado de certas coisas. Temor. Aqueles destemidos, muitas vezes, só bate com a cara na parede. Agora, quando o medo te paralisa de algo gigante, aí é algo de você orar, buscar a intercessão por aquilo que está te paralisando. Entendeu a diferença que eu quis? Por exemplo, eu tenho medo de rato. Não me bota perto de cobre, então, pelo amor de Deus. Entendeu? Só que se estiver ali, eu passo, mas não fico parado. Agora, quando algo te paralisa, sabe aquela... Conheci uma pastora que ela tinha medo de lagartixa. Do quê? Você já falou. Então, como eu sei o caso, aí nessas coisas a gente tem que precisar entender e fazer libertação disso. Entenda uma coisa. Essa pastora, por exemplo, ela tinha um medo gigantesco de lagartixa. E no dia que ela falou isso para mim, eu fui com ela na igreja e ela estava pregando e eu olhei para o teto, em cima dela a lagartixa. No meio da pregação, a hora que ela olhou, ela percebeu, e eu tentei disfarçar, ela percebeu que eu estava olhando, ela olhou, ela saiu correndo. Aí, tá vendo? Ele conhece essa pessoa. Não te paralisa, né? Nós vamos tratar isso sobre o medo na questão de libertação. Não, a questão de que nós estamos falando aqui é uma escravidão de pecado. Está entendendo? Isso é uma coisa da alma que a gente tem que tratar. Estou falando de pecados, por exemplo, sexo ilícito, vícios, mentira. Está entendendo a diferença? Consegui explicar? Alguém mais? Olha aqui. Diferente daqueles que são almáticos, que são escravos disso, olha só aqui, irmãos, os que lidam no Espírito são renovados pela palavra, são herdeiros de tudo aquilo que Jesus disse que nós temos. Nós somos herdeiros em Cristo, co-herdeiros em Cristo Jesus, e somos filhos adotados, porque não estamos mais debaixo de um espírito da escravidão, mas estamos debaixo de um espírito que nos chama que nos dá o poder de chamar Abba Pai, um espírito de adoção, ou seja, um espírito de que Deus... Ele quer fazer você filho. É o que nós tratamos na semana passada sobre filhos apostólicos. Semana passada, né? Foi, né? Filhos apostólicos, paternidade espiritual. Por isso que nós lidamos assim. Essa palavra é o que você precisa decorar e sair com ela. Aqueles que andam na alma são íntimos de Deus. Aliás, os que andam no Espírito são íntimos de Deus. Jesus tinha quantos discípulos? Quantos, irmãos? 12. Um era traíra. 11. Dos 11, quantos foram orar com Jesus no monte? 3. Dos 3, quem era o discípulo amado, o filho amado de Jesus? Que reclinava o peito no ombro, fica de pé. Reclinava o peito dele no ombro de Jesus. João. E quem é que tem a visão de Apocalipse? Por quê? Entendeu? O Vitor pregou outro dia sobre os 3 níveis do templo. O átrio,
o santo lugar e o santíssimo. Que lugar você está? Quem está no átrio está agindo pela alma. Lembra de Pedro? O presbítero Gessé falou, Pedro e Judas tiveram o mesmo pecado. Só que Judas não se consertou. Pedro se consertou. Pedro era estouradão, ele queria estar em todo lugar, foi o primeiro que saiu do barco no meio da água. Imagina. Mas Jesus mandou chamar Pedro de novo quando Jesus voltou. Chama os discípulos e Pedro também. Para curar ele. Porque imagina, o cara tinha morrido, Jesus tinha morrido. Aí você vai falar que o pastor está herege, falar Jesus é o cara, meu pai. Oh Deus. Jesus tinha morrido e Pedro, imagina, você já morreu alguém da sua família que você morreu brigado com ele? Eu já vi pessoas morrer assim, a pessoa quis, volta que eu quero te pedir perdão, não tem mais como. Agora Jesus, o rei dos reis, o mestre deles, morre e Pedro brigado com ele. Imagina como não estava o coração do homem. Porque ele entendeu, ele saiu da alma e entendeu agora o espírito. Entendeu agora que ele não tinha que mais lidar aqui na alma, não era mais escravo da raiva dele. Não era mais escravo da ira dele, não era mais escravo de pegar a peixeira e cortar a orelha do homem. Ele era escravo agora porque ele queria ser íntimo. Não foi como João, porque o tempo que Jesus estava lá, ele poderia ser, mas ele preferiu lidar com a alma. Mas João, ele entendeu, tanto que João ele fala mais, você quer entender amor de Jesus? Lê o Evangelho segundo João. Falando de Jesus. Do amor, porque ele era íntimo. Quando você conhece alguém, você não vê isso aqui apenas. Você não vê o momento de ira dela, você vê o momento onde ela é racional e espiritual ao mesmo tempo. É isso que nós temos que ser. Sabia que você tem que ser quente e frio? Você não pode ser morno. Você tem que ser gelado, muitas vezes, para você entender o que Deus está falando, e tem que ser quente, para aquela palavra pegar fogo. E o fogo vir. E você não entendeu o sobrenatural de Deus. Próximo. Os da carne, padece para a morte. É rápido isso. Aqueles que lidam na carne, caminham para a morte. Os que andam no espírito, padecem. Os dois padecem. Os dois sofrem. Então, se nós, tanto na carne como no espírito, vamos sofrer, por amor a Cristo, então vamos sofrer no espírito, gente, que compensa mais. Porque na carne você vai caminhar para a morte. Do tipo... Por exemplo, você era uma pessoa promíscua lá fora, estava caminhando para a morte. Chegou para a igreja, poxa, mas eu achei que na igreja era tudo mil maravilha. Agora, o padecimento é diferente. Lá você padecia de AIDS, você padecia de um monte de enfermidade, você padecia do povo. Aqui na igreja você vai padecer do como? Dá um exemplo. Dá um exemplo. Como que você padece dentro da igreja? Chamado de mentiroso. Chamar de sem vergonha, fanático, o que mais? Falso profeta, quando você profetiza umas coisas loucas aí, depois de uns 2 anos acontece, aí vê quem é realmente que não era falso profeta. Você quer ganhar dinheiro? Quando a gente fundou a igreja, o que mais falava é, agora ele vai ficar rico, agora, puxa, nosso coração não está nisso. Então, se vamos padecer por Cristo, e se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com eles padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Ninguém chega na cruz, ninguém chega na glória, se não passar pela cruz. Então, padeça pelo Espírito. Alguém levantou a mão para falar? Ou levantou para dar glória a Deus? Amém. Próximo. Está acabando, irmãos. Os que andam na carne não têm foco. Você pode ver pessoas que não têm foco. A pessoa caminha aí, não. Como ele vive de emoção, chegou uma hora, mudei. Não é isso que eu mais quero. Você não viu pessoas, quer ver um exemplo? Homens que passam 40 anos casado e de repente, também por causa de um espírito de prostituição, vem e não quer saber mais de nada. Não tem foco, anda na carne, anda na alma. Já os cristãos, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós também que temos as primícias do Espírito. O que é primícia do Espírito? Quem sabe? Irmão, eu falei lá na primícia. Quem é primícia do Espírito? Quem é primícia de Deus? Mas hoje,
O Espírito Santo. A primícia do Espírito, Jesus na cruz, e hoje o Espírito Santo está conosco. As primícias do Espírito também gememos em nós, mesmo esperando a adoção, a saber que a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Acho que foi o Vitor que falou sobre isso sexta-feira. O que você vê não é aquilo que se espera. O que se espera é aquilo que virá. E é aquilo que Deus. O que você tem hoje é o que você esperou passado. E o que você não vê, vai ver amanhã, é o que você está esperando hoje. É normal, é básico isso que eu estou falando. Por quê? Porque o foco é a esperança da salvação e da glória. E qual é a nossa esperança? Cristo, mas como? Qual é a nossa esperança? Aqui? Lá. Nova Jerusalém, novos céus, nova terra. Essa é a nossa esperança. Por isso que nós não devemos andar sem foco, sem rumo. Qual é o seu foco? Eu não sei. Seu foco é Jesus. Seu foco deve ser aquilo que o Senhor está fazendo com você. Mesmo se, volta um pouco, volta uma. Não, volta. Mas passa. Não, mais um. Não, vem para frente. Era para voltar um só. Mais um. Aí. Mesmo se você padecer por Cristo. Mas volta, põe para frente. Mas a esperança é a glória de Jesus. Próximo. Sobre dons, vamos passar rápido, porque eu acho que já são 9h30. Sobre dons, os que andam na carne nunca vão ser movidos através dos dons espirituais. Porque eles não querem, não buscam, não entendem as coisas do Espírito. Agora, os espirituais, lê para mim isso aí que é importante, Vitor. Romanos 12, 4-8. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é mistério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, usa esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Ou seja, é que nós falamos sobre os 5 ministérios. Uns aqui pode ter dom de misericórdia, uns aqui pode ter dom de socorro. Às vezes Deus pode dar muito dinheiro para você ajudar pessoas, que Deus vai mostrar, que Deus vai direcionar. Às vezes a igreja, olha, estamos precisando disso, você pode socorrer a igreja sim, ou você pode socorrer alguém, aquilo. Isso não estou falando de dízimo e oferta, estou falando de dom de socorro. Tem uma pessoa que a gente conhece, que ela consegue tudo. Eu preciso de uma coisa louca que a gente já pegou, uma lona de caminhão. Ela conseguiu. Preciso de uma estante, ela tem. Não tem brechó, não tem, é tudo na casa dela, mas ela tem. E se não tem lá, ela acha, em menos de um dia ela acha dom de socorro. É preciso entender qual é o seu dom. Por exemplo, eu não sou um bom evangelista de rua, porque não é o meu chamado. Eu não sou um bom evangelista, sair pregando na praça, não sou. Está entendendo? A gente precisa entender isso, e precisa valorizar o que é o de bom de você. Você sabe fazer uma coisa boa na igreja? Pastor, eu sei fazer isso, eu estou disposto. Nós vamos orar, e você vai colocando as coisas. Isso é que se move através dos dons e talentos. Eu vou depois ensinar, talvez uma ministração no culto mesmo, sobre dons espirituais e talentos, que são coisas diferentes. Geralmente você usa dons espirituais nós temos 9. Mas geralmente tem 3 dons que você que mais se opera em você. Da mesma forma, seu talento. Por exemplo, às vezes você tem talento para venda. O Bruno vende uma banana podre, ainda ganha em cima da banana. Eu não tenho dom para isso. Eu nunca vi como esse menino sabe vender. É um dom, aliás, é um talento humano, que Deus usa isso para outra coisa associado ao dom espiritual. Está entendendo? Às vezes você tem o dom de ouvir. Imagina se você é uma orelha enorme. Porque tem gente que não tem dom de paciência para ouvir. Você gosta de ouvir, irmã? Então, você é um orelhão. Olha para a irmã e fala, a irmã Franz é uma orelha grande.
Você olha para ela, vem aqui, irmã, falando, eu preciso falar. Entendeu? Às vezes é um dom, é um talento pessoal. Então é isso que nós precisamos diferenciar. Depois eu vou ensinar isso. Geralmente nós temos, só para dar uma pincelada, geralmente você tem 3 ou 2 talentos mais fortes e 2 a 3 dons espirituais mais fortes que Deus se opera. Por isso que um é mais usado. Você já viu que tem um que é um pastor lá, você ora que o pastor, os gordos vão lá e emagrece tudo. Tem, não é? Segura a calça. Já vi isso, segura a calça, vai cair, né? Onde está? Olha isso. O outro você ora e a pessoa recebe cura. Por exemplo, um dom forte meu ministério pessoal é cura. De diversas curas, mas é cura. É bem, desde o início isso sempre foi. Profecia e cura, é o que mais Deus me opera através de mim. Então, é preciso entender isso. Aí a gente vai lá, hoje o presbítero Claudio Honor pregou, não teve a mesma unção. O dom dele é outro, é diferente do meu. É por isso que a igreja precisa caminhar, se movendo através disso. Imagina se todo mundo fosse igual ao Silvio, que chato que seria, né, Silvio? A Sabrina olhando para ele. Imagina se todo mundo fosse igual ao Bruno. Gente, não ia ter ouvido que aguentasse, porque aquele menino fala alto. A gente tem que falar, às vezes está conversando, ele, Bruno, calma. Fala baixo, eu estou na sua frente, meu. Imagina, é por isso que a gente deve se mover através disso tudo. Imagina se todo mundo fosse igual a minha mãe. Todo mundo ia ficar em silêncio, porque ela ouve demais. Está entendendo? A gente precisa entender isso. O que está acontecendo para... Imagina se todo mundo fosse jogar a Valéria. Todo mundo ia ficar esperando o outro fazer, né, Valéria? Porque a Valéria é tímida. Diga. Eu estou mexendo com os irmãos para brincar, viu, querido? Fala. De forma nenhuma. Nem dom, nem talento. Deus vai... Por isso que eu disse, não me julgue por aquilo que eu tenho. Me julgue por aquilo que eu sou. Quando eu digo isso, é em Deus. Não julgue se você tem ou deixa de ter. Essa aqui tem visão aberta. Às vezes alguns irmãos não entendem. Ela está meio assim no culto. E eu sei que ela está tendo visão. Que ela fica meio abobada assim. Exato. Isso é um corpo. Mas nada disso garante salvação, porque Deus não vai chegar lá e falar, você orava e fazia milagre, né? Então vem aqui, senta na cadeira dourada. Não, você orava e fazia milagre porque eu quis, não porque você pôde. Só que você que fazia milagre era um safado sem vergonha. Aquela lá que não tinha um dente e que ninguém dava bola para ela, ela orava mais e tinha mais caráter do que você. Você vai para lá e ela senta na cadeira dourada. Estou dando uma analogia para você entender a diferença. Amém, irmãos? Próximo, vamos ver se acabou. Mais uma. Caminha nas trevas e sem armas espirituais. Já os crentes espirituais caminham na luz e apodera-te. É o que nós estamos falando. O que é apoderar? Deus está dando arma. Só que tem gente que não usa. Deus está dando poder e unção, só que tem gente que não usa. Deus está chamando para orar, só que tem gente que não vai. Deus está chamando para usar e operar através daquilo que Deus quer, só que a pessoa não. Não, pastor, tá bom, para quê? O povo está me chamando de fanático. Deixa eu jogar minha bolinha na quarta-feira. Deixa eu jogar eu tenho que ir no churrasco. Eu tenho que ser outro lá onde eu trabalho, porque senão eu não consigo. Não, irmão, você tem que ser um em todo lugar. Você tem que ser o mesmo em todo lugar. Tem que se operar a unção através de você. Amém? Vamos passar para o próximo. Aqui são alguns lembretes, né? Nunca seja um cristão, estou caminhando para o final. Nunca seja um cristão almático. Porque o Espírito Santo é teu intercessor, irmão. O Espírito Santo, ele tem poder para muita coisa. Vou dar um exemplo. Tem um pastor americano, não lembro o nome dele agora. Ele disse que lá nos Estados Unidos estava dentro do metrô e ele percebeu que tinha 2... E ele é grandão, um negro grandão assim, esse pastor. Não era qualquer um mirradinho, branco, branquelo igual eu. É grandão, negro, aqueles azul, sabe? E ele olhou e percebeu que tinha 2 querendo roubar ele. Sabe o que ele fez? Pegou a Bíblia, lá o pessoal anda mais de metrô do que de carro, né? Pegou a Bíblia e deu pinote, saiu correndo, no meio do lugar. Entenda, eu estou dando um testemunho, não estou falando para vocês fazerem isso.
No meio da corrida, o Espírito Santo falou assim para ele: ei, você não tem poder? Ele disse que parou. Imagina, um negro, 2 metros de altura, parecendo um armário, que dá medo, né? E ele disse que começou a falar em línguas. E de repente não se via ninguém no metrô. Cadê os ladrões? O Espírito Santo deu uma palavra para ele naquele momento. Naquela hora ele tinha que usar essa arma. Ele se apoderou da palavra de Deus e não foi assaltado. Ele diz: eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso. Eu estou dizendo, ensinando o que Deus me mostrou, o que é intercessão pelo Espírito. Naquela hora há uma necessidade do Espírito de se mover através daquilo. E ele usou aquela arma, ele se apoderou daquilo. Assim como teve um outro caso que a pessoa foi assaltada e o ladrão perguntou: o que você tem aí? Qual que você tem mais de valor? E a pessoa disse assim: eu tenho uma coisa valiosa aqui. Foi um parente nosso, lembra? Minha mãe lembra disso. Eu não lembro de detalhe a história inteira, mas ele disse: eu tenho uma coisa muito valiosa. O que você tem? O que você tem mais de valor me dá. Aí ele tirou a Bíblia da bolsa. Era um casal. Lembra disso? Seus tios? Tirou a Bíblia da bolsa. Na esquina de casa. Foi uma hora, uma arma, uma estratégia. Por isso que é preciso se apoderar, como nós falamos anterior, se apoderar daquilo que o Espírito Santo está dando para você. E muitas vezes não há uma: ah, pastor, o que eu faço na hora? O que faz, o que você está aprendendo de Deus, você precisa colocar em exercício. Você precisa se operar aquilo. Às vezes você vê os irmãos assim, os irmãos veem eu, às vezes eu ministro com a mão, às vezes eu ministro com o dedo. Presta atenção em mim. Às vezes eu pego o terno. Eu já fui num lugar onde eu achei que eu falei: Deus, isso é loucura. O Senhor disse: você não vai pôr mão em ninguém hoje. E pode começar a chamar o povo. Aí não acontecia nada. Eu falei: mas Jesus, o Senhor mandou eu chamar, cadê o povo? Cadê o mover? Estava assim. Entenda uma coisa. Você pode achar estranho. Sabe o que o Senhor me disse? Você vai ministrar com o pé. Como? E eu fiz assim. Deixa eu arrumar aqui para você ver. Eu cheguei na pessoa. Vem aqui, JP, vem aqui, fica aqui. Eu chegava na pessoa e fazia assim: é sério, fica de pé aqui do lado do púlpito, olhando para mim. Eu chegava, orava pela pessoa, eu não ministrava assim, eu fazia assim. Deus mandou. Então, é isso que você tem que entender. O Espírito intercede por você. Por quê? Porque Deus te predestinou. Não estou falando que você é predestinado e você tem uma predestinação. É diferente disso, nós vamos tratar depois. Deus te predestinou, te chamou, te justificou e te glorificou para você viver o melhor dele aqui e lá. Começa aqui e depois lá. Amém? Próximo. Nunca seja um cristão almático, porque nada separa do amor de Deus. Nada, irmão, que você vai fazer ou deixa de fazer separa do amor de Deus. Porém, é preciso você entender os gemidos do Espírito para aquilo que Ele quer. É preciso você entender. Está anotando? Quem está anotando, eu vou passar. Vou pular. Dá um tempinho para vocês. Romanos 8, 38, 39. E como está chegando próximo das 10, eu não vou... Próximo. Por quê? O fim da lei é Cristo. Ou seja, aqueles que estão na alma estão aqui. E os que estão na lei, os que caminham para a morte, estão aqui. Não esteja debaixo da lei humana, não esteja debaixo da lei carnal, mas esteja debaixo da lei de Cristo. Próximo. Para acabar, tudo isso que nós falamos, você está aqui, em cima. E tudo que você faz, tudo, vai chegar uma tentação. Ser tentado não é pecado. Às vezes as pessoas falam assim: ai pastor, o diabo veio para cima de mim. Você caiu, filho? Não, estou com medo. Tentação não é pecado. Pecado é aqui. Tudo isso acontece. Você é tentado e você é cobiçado por aquilo. Você tem duas escolhas. Primeira escolha, você atender a cobiça e você consumar o pecado. E pecado consumado gera morte física, muitas vezes, e morte espiritual. Ou você tem outra escolha, você não consumar o pecado e você viver no Espírito, vida e paz.
Pastor, como vencer a cobiça? Tem remédio? Tem algum versículo? Tem como eu levantar a mão e falar, sai? Não. Cobiça não tem remédio. Cobiça não tem antídoto. A não ser fugir. Por isso que eu disse no início, que homem de verdade, seja a irmã, mulher ou irmão homem, é aquele que vê o pecado e foge. Como vencer a cobiça? Foge. Pô, pastor, mas eu sou homem, eu preciso mostrar que eu sou macho. Não, você é um saco de batata se você for vencer o pecado. Porque nem os anjos, presta atenção, nem os anjos, quando o demônio foi lá que requeria o corpo de Moisés, nem o anjo disse, nem o anjo disse, demônio do inferno, demônio, tá. Ele disse, que o Senhor te repreenda. Nem os anjos podem, com a força, aliás, deixa eu corrigir, nem os anjos ousam ridicularizar uma força espiritual maior do que você, e os demônios têm maior força do que você, e eles podem jogar toda e qualquer cobiça, do tipo, vai lá, faz, pega, é agora, usa, come, tudo. Qual é o segredo da cobiça? É você falar assim, é por isso que tem que andar com gente espiritual. Eu estou precisando sair daqui. Por quê? Tem gente que é umas bênçãos. Mas por quê? Por quê? Você não conhece eu? Por isso que tem que andar com gente que presta. Porque aquele que anda com quem não presta, não é problema, fica aí. Você aguenta, você não é crentão? Agora, quem anda com quem não presta, aliás, com quem presta, preciso ir embora. Você bateu o olho, você sabe. Vamos embora. Isso se você tiver amor. Porque senão você ajuda mais a ferrar a vida dele e, consequentemente, a sua depois. Então, na hora da cobiça, isso envolve tudo. Pega a piadinha maldita na empresa. Não tem nada, sabe? O camarada chega lá, você sabe que aquele camarada, você é casado, você sabe que aquele camarada só fala bobagem. Só fala piadinha de mulher, só fala, sabe assim, para te coçar. E essa coceira vai virar vontade, essa vontade vai virar pecado e vai virar morte. Então nessa hora não vai conversar com o camarada. Se você sabe que ali não presta, não vai lá, gente, não vai lá. Eu vou pedir um favor para os irmãos, nós vamos encerrar agora. Você acompanhou mais uma programação do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Acesse nosso site oficial evangelhodepoder.com.br. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal de vídeos youtube.com/MiqueiasCas13. E não esqueça de selecionar o sino de notificação para ser avisado de todos os nossos vídeos. Para saber mais sobre nossa programação, visite nossas redes sociais. Procure por Evangelho de Poder e Miqueias Cas13 Oficial no Facebook e Instagram. Participe conosco de nossos cultos e eventos. Ministério Apostólico Evangelho de Poder.